Abismo, vamos lá? O que os mortos têm a dizer. Mas pode ficar em paz que eu não mudei de religião, não mudei de teologia, está tudo em ordem, não tem nada aí diferente para você não. Vai ficar lindo quando a gente entender nas Escrituras. Eu quero fazer uma leitura aqui no livro de Lucas capítulo 16, do versículo 19 em diante. Eu vou pedir para me ajudar aqui na leitura, o pastor Rafael, o pastor Alexandre, para a gente poder juntos aqui fazer você entender o que aconteceu aqui nesse diálogo. Inclusive, um diálogo, fica um de cada lado aqui, ó. Isso, um de cada lado. Esse diálogo que acontece, inclusive, no inferno. São 13 versículos, onde 10 deles acontecem dentro do inferno. Aí você diz, mas os mortos falam, apóstolo? Morto tem consciência? É aí que a gente vai hoje falar, não só sobre esse tema, fica mais perto de mim aqui, vamos lá, do meu lado aqui, no tapete. Vamos lá, nós três. Vamos lá. Ora, havia certo homem rico que se vestia de púrpura e de linho finíssimo, e que todos os dias se regalava. Antes eu não falei, né? O Rafael vai ser o rico e o Alexandre vai ser o Abraão. Está até aparecendo com essa barba aí. Né? Aí você vai ver aqui no diálogo aqui. Eu sou o narrador, na verdade, aqui, como Jesus estava narrando. E Lázaro, você vai ver que ele fica quieto, ele não fala nada, ele só curte. Ele só usufrui, ele sofre no problema no início, mas depois fica só lá no seio de Abraão, que é um termo utilizado para o paraíso, para o céu. Vamos lá de novo. Ora, havia certo homem rico, que se vestia de púrpura e de linho finíssimo, e que todos os dias se regalava esplendidamente. Havia também certo mendigo, chamado Lázaro, coberto de chagas, que jazia à porta daquele, e desejava alimentar-se das migalhas que caía da mesa do rico. E até os cães vinham lamber-lhe as úlceras. Aconteceu morrer o mendigo, e ser levado pelos anjos para o seio de Abraão. Morreu também o rico, e foi sepultado. No inferno, estando em tormentos, quer dizer, foi sepultado, ponto. No inferno, estando em tormentos, levantou os olhos e viu ao longe a Abraão e Lázaro no seu seio. Então, chamando, disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim, e manda Lázaro que molhe em água a ponta do dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nessa chama. Aí Abraão então responde para o rico: Filho, lembra-te que recebeste teus bens em vida, e Lázaro, igualmente, os males. Agora, porém, aqui ele está consolado, tu em tormentos. E além de tudo, está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que querem passar daqui para vós outros não podem, nem os que de lá passar para nós. Aí então replicou: Pai, eu te imploro que o mandes à minha casa paterna, porque tenho 5 irmãos, para que lhes dê testemunho, a fim de não virem também para este lugar de tormento. Responde Abraão: Eles têm Moisés e os profetas, ouçam-nos. Mas insistiu: Não, pai Abraão, se alguém dentre os mortos for ter com eles, eles se arrependerão. Abraão, porém, lhe respondeu: Se não ouvem a Moisés e aos profetas, tampouco se deixarão persuadir, ainda que ressuscite alguém dentre os mortos. Amém, queridos? Obrigado vocês, querido. Por que eu faço essa leitura para que eles também pudessem ler comigo? Para você perceber que existe aqui um movimento acontecendo antes da morte dos dois, que é a história de um homem rico e a história de Lázaro, mas que entra depois uma terceira pessoa, que é Abraão, aonde ele entra nessa história e há uma narrativa, uma conversa de Abraão, um homem que já havia morrido muito tempo. Nós vamos ver a história de Abraão na Gênesis, mais de 3.000 anos antes, e a gente está vendo aqui agora a história de um rico. Tudo bem que diz essa história, ela é atemporal, ela foi lá no tempo de Abraão, ok, mas o fato, querido, é que há um diálogo. A minha mensagem hoje não é apenas sobre esse mundo do Hades, do inferno, do mundo espiritual. Eu entrarei nela também. Mas eu quero falar hoje sobre abismo. Sobre o quê? Sobre abismo. E você vai perceber que existem pelo menos 3 níveis de abismos que nós vivemos. Em todo tempo existe um abismo que separa 2 realidades.
que não consegue se misturar. Nós vamos ver isso em todo o tempo, em vários lugares. É importante, desde o primeiro instante, eu ressaltar para você que essa história, que alguns conheciam e alguns ouviram pela primeira vez, talvez, essa história, ela não está falando sobre riqueza e pobreza. O tema aqui não é riqueza e pobreza, o tema aqui são extremos. Porque quando se fala dos extremos, fala que existe um abismo que separa dois mundos diferentes. E que após a morte, todos seremos nivelados. Não tem jeito. Quando vem a morte, não tem o que é rico, o que é pobre, o que é intelectual ou qualquer outra coisa. O corpo ali, você vai perceber que não há mais o que fazer. Então aqui, não fala sobre riqueza e pobreza, mas é um aviso. Pelo menos um aviso é, para aquele que estava rico e estava ostentando a sua riqueza e completamente despreocupado com a missão que ele tinha na vida. E isso faz um homem condenado ao inferno, a ponto de você imaginar, mas como isso condena alguém? Existe uma distância homérica enorme entre realidades sociais, culturais, espirituais, intelectual, que dividem pessoas. E ao mesmo tempo você vai ver isso na natureza. Você vai perceber que um país é dividido por um mar, montanhas, abismos e uma fronteira. Então existe essa divisão. A questão que a gente tem que compreender aqui é que essa divisão pode estar acontecendo aqui dentro mesmo. Uma divisão social, intelectual, cultural, emocional, onde existe um abismo entre pessoas. Agora, existem abismos que separam as pessoas uma das outras. A sua casa, querido, pode estar separada. Será que um casal pode estar morando na mesma casa, dormindo na mesma cama, comendo à mesma mesa, mas estão separados por um abismo? Sim, claro que acontece em muitas famílias, porque a expectativa de um é completamente diferente da expectativa do outro. A esposa tem um sonho que o marido nem toca, e muito menos o marido tem um sonho que a esposa nem almeja. E os dois estão juntos simplesmente na geografia, mas na alma existe um abismo, existe uma escuridão, existe uma fronteira. A história que a gente leu, nós vamos perceber que isso é possível. Duas pessoas no mesmo lugar, só que uma está vivendo o inferno e outra está vivendo um paraíso. A gente está vendo aqui, quando eu coloquei os dois pastores aqui, é porque eles estavam os dois no Hades, chamado inferno. Um lugar que era bom, não tinha sofrimento, e um lugar que tinha sofrimento. Eles conversavam entre eles, eles se viam, mas um estava numa alegria tremenda, e outro estava numa angústia e tormento tremendo. Isso mostra para nós que existem lugares que as pessoas estão até convivendo juntos. Elas se olham, elas se falam, mas na mesma casa pode ter alguém vivendo um paraíso e alguém está vivendo um inferno. Numa mesma empresa, ou até mesmo dentro de uma igreja como estamos hoje. Pessoas que a vida dele tem sido um céu, mas que outro que está aqui no mesmo lugar, ouvindo as mesmas palavras, debaixo da mesma influência, mas que ultimamente a tua casa, a tua vida está um inferno, separados por um abismo. Eu não vou me aprofundar tanto sobre abismo, mas eu preciso passar na Bíblia alguns níveis. Abismo nas Escrituras. O primeiro lugar é em Gênesis, capítulo 1, 2, onde você vai perceber que lá no início, lá na criação, diz a palavra do Senhor, que a terra, porém, estava sem forma, vazia, havia o quê? Trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava por sobre as águas. Está dizendo que havia uma escuridão nesse abismo físico. Trevas que diz as Escrituras que era como se fosse palpável, uma coisa que quase você está pegando de tão escuro que estava. Foi ali que entra aquela palavra e disse: Deus, haja luz, onde Deus olha para aquela escuridão do abismo e declara que há uma luz ali dentro que precisava brilhar. Então Deus vê a luz e manda manifestar nesse abismo. Em Números capítulo 16, do 30 a 33, diz o seguinte, olha bem, eu já lhe explico. Mas se o Senhor criar alguma coisa inaudita, e a terra abrir a sua boca e os tragar com tudo o que é seu, os vivos descerem ao abismo,
Então conhecereis que estes homens desprezam o Senhor. E aconteceu que, acabando ele de falar todas estas palavras, no caso foi Moisés, a terra debaixo dele se fendeu, abriu a sua boca e os tragou as suas casas, como também todos os homens que pertenciam a Corá e todos os seus bens. Eles e todos os que lhe pertenciam desceram vivos ao abismo. A terra os cobriu e pereceram do meio da congregação. Esse texto, essa história, está se referindo a pessoas que desprezaram ao Senhor. E Moisés, quando vê essa cena de duas famílias, ele diz o seguinte: se eu não sou homem de Deus, não vai acontecer. Mas se eu sou homem de Deus e não acontecer, se eu sou homem de Deus e não acontecer algo inaudito, algo diferente, algo como a terra se abrir ou qualquer outra coisa, eu não sou homem de Deus. Mas se acontecer, vocês vão ver que minha palavra é verdadeira. Quando ele terminou de falar, nem estava acabando de falar ainda, abre um abismo no meio do povo, a família, a casa, cai tudo no meio de um buraco, que estavam se rebelando contra o líder e principalmente desconsiderando o Senhor. E ali ele diz exatamente que o abismo viria sobre eles. Na Bíblia nós vamos encontrar também o Salmo 42, 7. Esse talvez seja um dos mais conhecidos, que fala que um abismo faz o quê? Chama outro abismo. Ao fragor das tuas catadupas, todas as tuas ondas e vagas passaram sobre mim. Ao fragor das suas cachoeiras. O que significa isso? Que existe uma catarata. Não sei se você já foi lá em Foz do Iguaçu. Quem já foi nas cataratas de Foz do Iguaçu? Faz assim para eu saber. Viajado você, né? É lindo, né, aquele ambiente. Mas que você não foi, tu vai entender. Uma catarata, ela tem cachoeiras. E enquanto você está vendo a queda, mesmo que você não consiga ver todas, mas ao fragor, ao ouvir, ao perceber o barulho que está acontecendo, o que está acontecendo ali? Uma cachoeira chamando outra cachoeira. Uma cachoeira engolindo a outra. E ali eles vão caindo, só vai descendo. Então o salmista fala o seguinte: assim é a vida daquele que anda em desobediência com o Senhor. Ele não percebe que a vida dele, um abismo chama outro abismo, um caos chama outro caos, uma bancarrota, uma falência. Tudo parece que acontece no ano, na vida da pessoa. E ele fala: quando que vai parar essa cachoeira toda? Quando que isso vai estancar? Tem que colocar uma barreira aí, meu amado, para parar de descer. Essa palavra é para você. Hoje Deus quer tirar esse abismo que está levando você a outro abismo, que segundo as Escrituras tem a ver com as escolhas que nós fazemos. Não precisa julgar ninguém, mas às vezes você percebe essa condição acontecendo e não se toma uma atitude. Cuidado. Porque o caos chama o caos. Ao contrário, é verdadeiro. Aí a gente não entende por que um prospera e prospera mais ainda. Porque é um caminho de obediência. É um caminho onde Deus vai só abrindo umas portas. Deus quer virar essa chave na tua vida. Ao invés de você continuar descendo e cachoeira, bosta cachoeira, começa agora a subir, começa a alcançar vitória na sua vida. Então aqui mostra claramente o quê? Muitas pessoas desencadeou esse abismo, falência, perda, vergonha. Mas eu creio, amado, que no meio desses abismos, Deus tem uma ponte para você atravessar para o outro lado. Eu separei uma imagem, que tem, olha que linda, que é o que eu quero mostrar. A cruz de Cristo, meu amado, é o único jeito de você subir numa ponte e passar para o outro lado sem cair no abismo. Porque a cruz será uma ponte para que você salve você e a tua casa. Em Cristo Jesus, você vai ser resgatado nessa noite. Dá uma salva de palmas ao Senhor, meu amado. Dá um glória a Deus aí, em nome de Jesus. O sábio Salomão também fala um pouco o que é o abismo na nossa vida. Em Provérbios 27, 20, ele faz assim, olha bem que interessante. O inferno e o abismo nunca se fartam. O que ele está querendo dizer é o seguinte, que o inferno e o abismo, Sheol ou Hades, ele nunca vai se fartar dos mortos.
Quanto morre, ele quer mais. Quanto morre, ele quer mais. Aí ele diz o seguinte, que assim também são nossos olhos. E os olhos do homem nunca se satisfazem. O teu olho pode ser um abismo para a sua vida. O teu desejo pode acabar com a sua vida. Em todas as áreas. O desejo de ter o tempo todo. O que os teus olhos querem, eles não vão parar de querer, eles continuam querendo. E diz, olha, os nossos olhos, eu não falo sobre essa visão física, porque com o olho fechado tu enxerga. Com o olho fechado tu tem imagens na mente. Está dizendo sobre os desejos que você não para de ter. Parece que nunca supre, nunca supre. E o sábio está dizendo, cuidado, porque isso é um abismo. E um abismo chama outro, um abismo chama outro. E quando você percebe, tem uma falência emocional, uma falência espiritual e uma falência financeira. Na Bíblia hebraica, só para entender um pouquinho, fala do Sheol e do Abaddon. São duas palavras ligadas ao inferno e ao Hades. Nunca se satisfazem. E os olhos humanos nunca o quê? Está ali. Os olhos humanos nunca o quê? Estão satisfeitos. Jonas viveu esse abismo. Por que Jonas viveu? Na história do profeta Jonas é simples. Deus mandou ele para um lado, ele foi para o outro. Aí ele foi engolido por um grande peixe. Na alegoria não, fato. Uma vez engolido por um grande peixe, ficou 3 dias num abismo, ou seja, no ventre de um peixe. Ali ele escreve, logo após a experiência, um salmo do tempo que ele viveu ali dentro, naquele abismo. Só que enquanto ele estava no ventre do peixe, Deus mudou a rota do peixe para colocar ele na rota certa. Ele foi por um caminho, mas um peixe o engole e põe na rota certa. Amado, tem hora que o abismo te engole para poder colocar você no caminho que você não obedeceu antes. Às vezes você não entende, alguma coisa ele engoliu a tua vida, a tua caminhada. Aí você fala, mas eu estou indo para onde com a situação toda? É porque Deus está conduzindo você aonde Ele quer, onde Ele deseja. Você fez sua própria rota, você fez sua própria escolha. Mas o peixe não aguentou, irmão. Depois de 3 dias vomitou. Porque profeta em desobediência nem peixe aguenta. Vomita, meu irmão. Vomita. Agora vomitou onde? Na praia de Nínive? Não, irmão. Pregadores e pregadores, nunca diga assim, Jonas foi vomitado na praia de Nínive. Nínive não tem praia. É como você falar que foi vomitado na praia de Volta Redonda. Teria que vomitar lá em Perequê e depois subir para pregar aqui em cima. Então ele foi vomitado lá numa praia, depois ele foi a pé até Nínive e foi pregar a palavra, porque ele entendeu que ele estava na rota errada. Amado, o que levou Jonas para o abismo? Desobediência. E ele começa a falar sobre isso, fizeste subir a minha vida da sepultura. Abismo na Bíblia, em Lucas 8,31, quando Jesus estava expulsando o demônio, querido, de um homem possesso de uma legião, que era o gadareno, diz assim, olha, os demônios falaram, rogavam-lhe que não os mandasse sair para onde? Para o abismo. Eles não queriam. Por quê? Porque o abismo é lugar de demônio, o abismo é lugar dos mortos. Apocalipse vai ampliar. Olha o que diz lá. A besta que viste, era e não é, está para emergir da onde? Do abismo. E caminha para a destruição. E aqueles que habitam sobre a terra, cujos nomes não foram escritos no livro da vida, desde a fundação do mundo, se admirarão, vendo a besta que era e não é, mas aparecerá. Porque é o lugar dos demônios, é o lugar onde Satanás foi preso, é o lugar onde, após a igreja ser arrebatada, quando Jesus vier nas nuvens, e no abrir e fechar de olhos, nós vamos ser arrebatados com Ele. Aí você vai passar as bodas do Cordeiro por 7 anos, e quando a gente descer para reinar, terá o tempo do milênio. E a Bíblia diz que ela será solta. Só que aquele que tem o nome escrito no livro da vida, vamos ver outro texto de Apocalipse. Olha bem, você entender, o 20:15. E se alguém não foi achado escrito no livro da vida, esse foi lançado aonde? Para dentro do lago de fogo. É Bíblia, irmão. Isso não tem nada a ver com religião, com teologia. É a Bíblia, é a palavra. Aquele que o nome não estiver escrito no livro da vida, não é no hall da igreja, não é porque eu sou de uma linhagem de cristãos, mas é aquele que um dia confessou Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, e por isso tem uma marca do Senhor sobre você. Então,
O que é esse abismo? A gente já entendeu, desde o abismo físico, do abismo natural. Só que hoje existem pessoas próximas a você, porém separadas por um abismo. Tem gente que pode estar do teu lado. Por quê? Alguém pode falar com você, pode ver você, mas não significa que vive no mesmo mundo que você. Lázaro estava próximo ao rico, depois de mortos, mas não era o mesmo mundo, eram mundos diferentes. Um estava com o Senhor e outro não estava. Eu quero tomar esses 13 versículos, onde 10 deles fala sobre a morte. E antes de você fazer uma pergunta dizendo assim, mas Deus manda alguém para o inferno? Deus não manda ninguém para o inferno, irmãos. Na verdade, as pessoas vão lá por conta própria. Porque quando se fala de inferno, alguém fala assim, mas Deus não é bom? Olha a teologia. Deus não é bom? Bom, apóstolo, Deus é bom. Então, se Ele é bom, como que Deus vai mandar alguém para o inferno? Você está certo. Ele é bom e Ele não manda ninguém para o inferno. As pessoas vão por conta própria. Elas decidem ir. Mas como elas decidem? Porque elas não deram ouvidos ao convite que Deus fez para crer no seu Filho. Que todo aquele que confessar Jesus será salvo. Será que é tão difícil assim? Será que é tão difícil alguém abrir a boca? Ah, mas eu não, a minha religião, não estou falando de religião. Eu estou falando do que a Bíblia diz. Será que é tão difícil dizer, Jesus, Tu és o meu Senhor, Tu és o meu Salvador. E ali você vai ter certeza que Ele te resgatou do império das trevas. O que você vai ver nesse texto, querido, é que quando o rico e o Lázaro conversavam, eles estavam num lugar chamado Hades. Esse lugar hoje já não faz sentido mais para a gente. Porque quando Jesus, eu lhe mostrarei, morreu na cruz do Calvário, Ele esvaziou o paraíso que tinha nesse lugar do Hades. Porque o salário do pecado é a morte, toda pessoa que morria antes de Cristo morrer na cruz do Calvário, ia para o mesmo lugar. Ali havia consciência, como há consciência depois da morte. Ali você percebe que essa pergunta também será respondida hoje. Porém, eles se viam. Hoje não tem possibilidade mais. Quem morre vai para o céu e quem morre vai para o inferno, de se ver novamente. Não tem possibilidade. Mas o que eu quero mostrar hoje são 3 pontos. Do outro lado da porta, do outro lado do tempo e do outro lado da vida. Se você quiser entender isso, querido, então seja bem-vindo. Aperte os cintos aí. Fala, teu irmão, aperte os cintos aí para entender essa palavra e entender o que Deus tem para nós. Quem está comigo até aqui já entendeu? Diga amém. O que é do outro lado da porta? Lucas 16, 20. Olha lá o texto que nós lemos. Havia também certo mendigo, chamado Lázaro, coberto de chagas, que jazia à porta daquele. Então havia um homem, querido, que ele era muito rico. Esse homem, ele vivia ostentando. A Bíblia fala que ele vestia roupas, que eram roupas especiais, de carmesim, eram roupas que eram, quando alguém via alguém com uma roupa como aquela de púrpura, era um tecido com uma textura de cor rara. Porque roupa na época, querido, era roupa como pano de saco, né? Na cor bem comum, bem natural. Qualquer roupa que tivesse vermelho, púrpura, eram 3 cores só que tinha na época, as principais. Quem usava roupa assim era só rei e sacerdote. E pessoas muito ricas. E diz que esse homem tinha uma roupa dessa, porque era uma tinta tirada de um crustáceo do profundo oceano, que era raríssimo ter, porque tinha que ter quantidades muito grandes para poder fazer uma bata. Então alguém que tivesse uma bata, que fosse de uma cor como essa, era alguém muito rico. Naturalmente ostentava, a Bíblia fala, porque ele fazia suas festas. E o fato é que a Bíblia mostra que havia um homem que foi deixado à porta da casa dele e que ele tinha chagas. E que o desejo desse mendigo chamado Lázaro, cheio de chagas, lambida pelos cães, que a gente não sabe se enquanto os cães lambiam trazia alívio à dor, que é o que os teólogos dizem, que na verdade era um benefício para ele, ele almejava algo. O sonho de Lázaro era comer das migalhas dos banquetes que o rico dava. Olha que sonho, irmão. O sonho dele não era sentar à mesa do rico, não.
era comer o que sobrava. Mas o que sobrava, irmãos, era o guardanapo. Que guardanapo? Era o miolo do pão que a pessoa que estava comendo aquele banquete, enquanto fazia a refeição, pegava o miolo, limpava a boca da gordura, as mãos da gordura, porque come com a mão ali tudo, né? Limpa com o miolo do pão, joga aquilo no chão para os cachorros. Aí Lázaro falava, queria comer aquele miolo do pão gorduroso. Eu queria comer aquilo ali, para mim já estava bom. Mas ali mostra que aquele homem, ele desconsiderava completamente. Eu quero mostrar para você, querido, que do outro lado da porta daquele homem tinha uma pessoa necessitada. Mas não pense que essa história, ela ficou presa no passado. Porque toda vez que você se reúne aqui, você recebe um banquete. Toda vez que você recebe uma palavra, seja minha ou de um pastor, ou quarta quando o Rafael Belo ministrar, você recebe um banquete sobre a tua vida. Só que a gente não compreende, amado, que aquilo que é banquete para você, do outro lado da porta, tem pessoas que estão dizendo, eu comeria da sobra do que eles estão recebendo. Se eu tivesse, querido, se alguém tiver só do miolo do pão, embebido por aquilo que você está tendo de banquete aqui, ia alimentar a vida de muita gente lá fora. E o pior é que muitos de nós estamos fazendo como aquele homem, nós estamos nos banqueteando e deixando as pessoas morrerem de fome espiritual, porque nós não decidimos, nós não falamos da palavra do Senhor que liberta. Quem está me entendendo? Amém aí? Tem pessoas na sua casa que está do outro lado da porta. Tem gente no seu convívio que está do outro lado da porta. Eles não sabem falar como Lázaro, mas na sua humanidade, eles estão gritando. Às vezes são violentos em palavras, às vezes lhe tratam mal, mas não é isso, a linguagem deles é essa, mas por dentro estão gritando, dizendo, alguém me ajude, alguém me dê pelo menos o que sobra da mesa, porque talvez você está acostumado com um banquete, se esquecendo daqueles que precisam de ouvir uma palavra que saia da tua boca. Quem está recebendo essa palavra, diga, eu recebo. Dá uma salva de palmas ao Senhor em nome de Jesus. Dá um glória a Deus em nome de Jesus. Agora deixa eu ensinar uma coisa para você, irmãos. A parábola não condena o rico, mas sim o fato dele viver só para si. Para a gente não ficar errando, né? Ler esse texto fala o seguinte, não, quem é rico vai para o inferno e quem é pobre vai para o céu. Meu irmão, vai ler a Bíblia. Essa parábola não está dizendo isso. Até porque, sabe o que acontece, irmãos? Abraão, que inclusive está ali representando o paraíso, ele era muito, mas muito, muito mais rico do que esse homem aqui. E ele foi para o céu. A questão desse homem é que ele não entendeu que a riqueza não era seu problema, mas a riqueza era a sua oportunidade. Ele não entendeu, querido. Mas você que é rico já entendeu. Recebe aí, meu irmão. Ah, pô, mas eu não sou não. Não fica essa cara feia não, fica feliz, recebe aí. Porque muita gente não compreende, querido, que o problema aqui não tem nada a ver com riqueza. Nada a ver com riqueza. Mas tem a ver com alguém que antes andava com Deus, mas que quando veio a riqueza, se afastou do Senhor, do seu propósito de vida. Ser rico não era crime, ser rico era oportunidade de abençoar. Ele foi condenado, querido, não pelo que ele fez. Mas sabe por que ele foi condenado? Ele foi condenado pelo que ele não fez. O problema não era o que ele fez. Ah, mas está vendo? Ele fez um banquete na casa dele. Ele comprou uma roupa de púrpura. Não é o problema. O problema é o que ele não fez. O problema foi que ele viveu para si. E aí você diz, isso condena alguém? É bom não testar Deus, né? Foi o suficiente para que esse homem, que não tinha nenhum pecado aparente, a riqueza dele não foi alcançada de maneira ilícita, a Bíblia não fala isso. Ele não era avarento, porque avarento não faz festa. Então ele não era uma pessoa má. Mas o detalhe é que a riqueza, que seria a oportunidade da vida dele, se tornou uma maldição para a ostentação de si mesmo. Então, enquanto o rico ele queria viver o quanto pudesse, Lázaro queria terminar aquela vida o mais rápido possível. Porque enquanto o Lázaro tinha uma tormenta na terra, o rico veio ter uma tormenta no inferno. A palavra tormenta, querido, ela tem o significado de uma pedra silicosa, que quando se pegava essa pedra e esfregava no ouro,
mais forte, fazendo fricção no ouro. A cor que ficasse o ouro determinaria se o ouro era, ou seja, a cor que ficava, se o metal era ouro ou não. Então ele diz o seguinte: eu estou numa tormenta, como uma pedra comendo a minha carne. Quando ele está no inferno, ele fala isso: o inferno é isso. É alguém que está dando para a gente uma noção do lugar que você nunca vai, mas para você nunca querer ir mesmo. Ele fala, é como se diariamente uma pedra ficasse cortando você, mas você não morre. Aquilo dói e você passa uma eternidade nessa condição. Então olha que diálogo, querido, para nós importantíssimo. Porque poderia ter ficado sem esse conhecimento, mas mostra para nós que nesse ambiente do inferno era um lugar onde eles tinham consciência, eles sabiam o que estava acontecendo, mas não havia mais possibilidade de volta. Agora, por que do outro lado da porta, a primeira parte? Porque essa porta que você fechou um dia na sua alma, aonde pessoas estão do outro lado, tipo assim, apóstolo, na verdade, eu não confio em mais ninguém. Aí eu falo, irmão, não faz isso, irmão. Não, eu não confio. A história de vida que eu passei, se eu lhe contar, eu não confio. O que você fez? Tu fechou a porta e disse, olha, do outro lado ficam as pessoas e aqui fico eu, porque eu vou seguir minha vida. Isso é de Deus? Não. Existem pessoas no mesmo ambiente, mas que estão com a porta dividindo, um abismo dividindo você de outros. São capazes de estar numa mesma igreja. Não, se sentar do lado, eu sento no outro. Irmão, no céu vai sentar na mesma mesa. Tá ruim aí? Dá um amém, irmão. Só que a gente fica, não, eu não me dou bem com fulano. Eu não me dou bem, irmão. Para com essa criancice. Para com esse sentimento. Abra essa porta, quebra esse abismo. O segundo entendimento é do outro lado do tempo. Vamos falar? Do outro lado do tempo. Amado, olha essa frase, ela é importante você compreender. Tanto a dor como a miséria dessa vida, um dia terá um fim. A história de Lázaro mostra para nós, querido, e não é só a dor e a miséria não, a riqueza também, um dia acaba. O que está sendo feito, acontecendo nessa vida, um dia terá um fim. Então aqui nós temos um abismo chamado tempo. Amado, esse abismo separa você das promessas que Deus tem para você. É uma imensidão escura. É um abismo que se torna um caos sobre você. Agora, como eu vou saber o tempo certo para esperar a minha promessa sem perder as esperanças? Como? Como? Porque, amado, todos nós temos uma promessa de Deus na nossa vida. Você sabe muito bem o que Deus está preparando para você e para a sua casa. Apóstolo, eu tenho uma promessa, a minha família inteira vai servir ao Senhor. Eu tenho essa certeza na minha vida. Só que aí você olha, existe um abismo chamado o quê? Tempo. Porque hoje isso não é verdade. Mas você sabe que no futuro isso será uma realidade. Agora, como que eu vou sustentar a minha fé no meio desse abismo? Apóstolo, eu tenho certeza. Deus falou comigo, eu tenho andado desafios, mas eu vou pagar toda a dívida, eu vou romper na minha vida, eu ainda vou abençoar muita gente. Ok. Eu tenho essa certeza como o ar que eu respiro. Ok. Se você está dizendo isso, eu creio. É uma promessa de Deus. Só que tem uma coisa, tem um abismo entre as palavras que você tem e a realidade que vai chegar. Como que eu vou administrar? Amado, eu gosto muito do texto que está em Abacuque. Para mim, é uma das revelações, muito tremenda sobre o tempo. Abacuque 2:3 diz assim: porque a visão ainda está para cumprir-se, no tempo determinado. Mas se apressa para o fim e não falhará. Se tardar, faz o quê? Porque certamente virá, não tardará. Mas vamos usar, irmãos, uma linguagem contemporânea da Bíblia Mensagem, que é o mesmo texto e vai ajudar a gente. Vamos lá. Essa mensagem é um testemunho de algo que está para acontecer. É isso aí que você está falando aí, da tua promessa. Ela guarda ansiosamente algo que está por vir. Mal consegue o quê? Esperar.
e não mente. Se parecer, olha bem, se parecer que está demorando, espere, já está a caminho, vai chegar na hora exata. Dá uma salva de palmas ao Senhor, meu amado. Oh, glória a Deus. Só que é um abismo chamado tempo. O que eu vou fazer com a promessa que eu tenho no meio da tribulação? Opa, tribulação, ela tem um emprego, ela é contratada, ela é um empregado. Olha o que Romanos fala sobre a tribulação. Olha lá. E então somente isso, não somente isso, Romanos 5:3. Também nos gloriamos, olha bem, nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação tem um emprego, porque quem tem emprego tem que fazer o quê? Produzir, trabalhar. Ela produz perseverança. Aí depois da perseverança produz o quê? A experiência produz o quê? Esperança. Então, irmão, se você está no caminho do Senhor, se você está vivendo a palavra do Senhor, e vem uma tribulação sobre a tua vida, ela está trabalhando para você. Dá para mandar esse empregado embora? Com todos os direitos? Não, porque ela tem uma função para cumprir na sua vida. A tribulação vai te fazer melhor, vai te dar experiência. O amém está ruim hoje, hein, irmão? Vou dar amém para a tribulação? Mas ela tem um emprego, ela trabalha, ela tem um tempo, ela tem que cumprir a missão dela. Quanto mais tempo você não aceita, mais tempo ela fica trabalhando. Então fala logo, tribulação, faz logo o que tem que fazer, porque eu quero passar para a próxima fase, eu quero passar para o outro nível. Agora, eu amo tribulação? Não. Eu gosto onde ela me levou, mas eu não quero que ela venha mais não. Só que quando ela chega, ela é teu empregado. Lembre-se disso. Ela está trabalhando para você. Se você entender isso, a tua vida vira. Se você entender isso, você vai dizer, Deus, eu estou com o Senhor. Está ruim esses dias, mas eu estou com o Senhor. Eu continuo na tua presença. Eu não vou mudar minha rotina, não vou mudar minha vida, eu continuo na tua palavra. Eu confio na tua palavra. Ah, meu irmão, você vai ver que essa tribulação, logo, logo, esse funcionário seu chamado tribulação, apóstolo, mas eu tenho um que é assim mesmo, aí é outra história. Aí já é outra história. Por que a Bíblia fala de tempo? Isaías 66:9 é uma relíquia esse texto. Olha o que ele fala. Acaso farei eu abrir a madre e não farei o quê? Nascer? Diz o Senhor, acaso eu que faço nascer, fecharei a madre? Diz o teu Deus. Amado, sabe o que ele diz? Olha essa frase. Eu não vou causar dor sem permitir que algo novo nasça. Amado, eu vou te falar de novo. Deus está dizendo para você, meu filho, se eu provoquei uma dor em você, é porque está alguma coisa pronta para nascer. Eu não vou fechar a madre. E olhe bem, como eu não sou mulher, eu não sei como funciona, mas pela minha esposa eu sei. Quando vai chegando próximo do nascimento, aumenta a dor. E quanto mais próximo, aumenta a dor. E quando está para nascer, tem que ter força para empurrar. Falei alguma besteira? É mais ou menos assim, não é? Parto normal, porque hoje não está fazendo mais, né? Na Europa, Estados Unidos ainda faz muito ainda. Faz, né? Então olha bem. Mas está doendo, então para tudo. Não, empurra. Porque está pronto para nascer o teu sonho. Amado, está na palavra, Deus falou, eu não vou permitir, se eu tenho uma dor, se você está sentindo a dor, você acha que eu não estou fazendo nascer algo? Eu sou o Deus que faz nascer, eu vou fechar a madre. Na hora que você está chegando na tua bênção, você passou por tudo que você passou. Toda a gestação, manteve-se firme, passou, está vivendo a dor está aumentando, tem uns dias, amado, é porque está chegando a hora. Está chegando a hora. Ah, meu irmão, está chegando a hora. Ei, meu Deus, recebe aí, meu irmão. Está chegando a hora. Só que a tendência nossa é dizer o seguinte, será que eu vou ter força naquele momento? Mães, tem ou não tem? É uma força descomunal, não é? Algumas talvez na hora pensam, não tem mais força, mas vem a força. Por quê?
por causa do objetivo, por causa do propósito. Existem momentos da sua vida, querido, que você pensa que acabou a força. Eu me lembro. Fazem 4 anos que eu moro na casa que eu moro hoje. Era um sonho para nós. A gente na época já tinha mais de, quanto tempo de casado? Mais de 20 anos. Mas enfim, nós começamos a construir a nossa casa. Na planta, fizemos como a gente sonhava. 2 anos e meio de obra. Irmãos, quando chegou 2 anos, até antes, mas os 2 anos, eu falei, meu Deus, não tem mais o que fazer. Os créditos de banco, que hoje me ligam oferecendo, na época acho que o gerente fugia de mim. Vendi o carro da apóstola, vendi minha moto, comecei a fazer negócio, comecei a buscar créditos. Por quê? Eu queria terminar. Só que as forças que eu tinha já estavam esgotando, mas eu dizia, mas daqui a pouco acaba. Não tem um dia desses 4 anos que eu moro lá, que eu acordo e falo, Deus, doeu, mas valeu a pena. Mas quando foi chegando no fechamento, a dor foi muito maior. Mas apóstolo, mas a realidade... Não, amado, quando a gente construiu a igreja, a mesma coisa. Quando a gente foi lá para a tendinha, a mesma coisa. É sempre, quando estávamos para romper, parece que no final a dor aumenta. Tem gente que vivendo isso agora, porque você está almejando algo grande. Eu profetizo, querido. Você que não tem casa, você que está buscando, está talvez batalhando por algo grande na tua vida, só que a dor está grande. Talvez o investimento, a energia, mas o Senhor está te fortalecendo para essa reta final. Essa reta final vai nascer, empurra que vai nascer. Deus vai te dar força para você romper. Amado, sabe o que acontece depois que passa tudo? A mãe, quando tem o filho, ela tem uma vaga lembrança da dor, porque vira uma memória distante por causa da alegria do filho. Em coisas naturais, como eu estava dizendo, eu estava ontem à noite em casa, eu falei, Deus, obrigado. Porque eu podia ter desistido no meio do processo e dito, não dá mais. Mas eu falei, falei com Silva, vamos abrir mão, vamos regrar um pouco a nossa vida por um período. Mas Deus foi tão tremendo. Eu estou te encorajando, querido. Dá um empurrão, toma uma atitude. Essa força vai entrar em você. A 4ª coisa, irmãos, do outro lado da vida. Do outro lado da porta, do outro lado do tempo e do outro lado da vida. Existe um abismo, querido, que nos separa. Eu quero nos minutos finais falar sobre esse tema do texto que a gente leu, profundamente sobre Lázaro e o rico. Tem um abismo chamado Hades. Qual é o nome desse abismo? Hades. O texto ele mostra para nós que há consciência depois da morte. Quando o rico morre, ele pede, irmãos, para que Abraão fizesse o seguinte, fala para Lázaro molhar a ponta do dedo dele na água e colocar na minha boca. Você acha que isso é metáfora, é poesia? Não, é porque ele diz que eu estou em tormentas. Ele faz o segundo pedido, irmãos. Pede para Lázaro sair dos mortos e voltar à vida, bater na porta da casa dos meus 5 irmãos e falar para ele o que está acontecendo comigo, senão eles vão vir para cá também. Você está entendendo o que está acontecendo no inferno? Alguém com consciência que estava no Hades, no mesmo ambiente, dizendo, vai lá, avisa meus irmãos, porque senão eles vão vir para cá. Só que havia um abismo, você viu o diálogo aqui, Abraão falou, não tem jeito, tem um abismo que separa. Não tem como mudar as coisas mais, não tem como mudar essa realidade, mas havia uma consciência. Agora para nós, que sentido tem esse texto? Porque se hoje a gente tiver esse entendimento da consciência, como que o céu vai ser céu para uma mãe que está no céu se alegrando e vendo o filho dela no inferno sofrendo? Só para você entender, esse ambiente já não existe mais. Porque o Hades, como diz a Bíblia, era o lugar dos mortos. Mas Jesus, quando morreu na cruz do Calvário, ele levou cativo o cativeiro. Ele arrancou, esvaziou o Hades na parte do paraíso e levou com ele para estar na eternidade no céu. Então você vai ver comigo algumas parábolas, alguns textos, nesse aspecto. Agora, o que é a morte? A morte é a grande niveladora. O que a morte é?
é niveladora, não importa quem é, não importa se era rico, se era pobre, nivelou todo mundo. Agora, como é vista a morte na Bíblia? Tiago 2,26 fala assim: porque assim como o corpo sem espírito é o quê? É morto. Aproveita a segunda parte do texto para a tua vida também. Assim também a fé sem obras é morta. Ele está dizendo, olha, assim como o corpo que está lá morto, só tem aparência, mas não tem vida mais, porque o espírito saiu, assim a fé do crente, que não tem obra nenhuma, que não realiza nada, é como aquele morto, não tem vida alguma. Mas pronto, o que está dizendo aqui para nós? Que quando o espírito sai do corpo, significa que morreu. Essa carcaça aqui não é você, querido. Essa carcaça, ela na verdade abriga o teu espírito. Olha o que eu leio muito quando eu vou fazer velório, quando eu vou fazer enterro. Não sempre, mas muitas vezes já li. Aqui hoje não é velório não, mas eu tenho que ler para você 1 Tessalonicenses 4, 13 a 18. Preste atenção. Vamos lá. Não queremos, porém, irmãos, que sejais o quê? Ignorantes, com respeito aos que dormem, aos que morreram, para não vos entristecerdes como os demais. Está falando o seguinte, porque o ímpio, ele não conhece o que você conhece. Não é que você não vai chorar no velório, querido. A dor da perda é para todo mundo igual. Meu Deus, Deus nos livre, né? Só que eu faço velório há muitos anos, e eu já fiz de várias religiões, de pessoas não só crentes, eu já fiz de pessoas de outras religiões. E eu já vi uma mãe, a pessoa agoniada, angustiada, porque não sabe o que está acontecendo. Aí Paulo está dizendo o seguinte, olha, preste atenção. Não sejais ignorantes com respeito aos que dormem, para não vos entristecerdes como os demais, que não têm o quê? Esperança. Pois se cremos que Jesus morreu, é o que a gente crê, e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia os que dormem. Ora, ainda vos declaramos por palavras do Senhor isto: nós os vivos, quer dizer, por enquanto a gente está aqui vivo ainda, ok, nós os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, isso eu já não sei, né? De modo algum precederemos os que dormem. Quer dizer, quando Jesus voltar, a gente não vai na frente deles. Quem vai primeiro? Os que morreram. Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, olha bem, ouvida a voz do arcanjo, quando a trombeta de Deus, quando ressoar a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo, que ressuscitarão primeiro. Então, amado, às vezes, você perdeu um parente, alguém que tu amava, mas ele estava com Cristo. Você vai se encontrar com ele na glória. Irmão. Agora a tristeza é saber de alguém que morreu sem Cristo. Porque não tem jeito. Mas no 7º dia eu fui lá e fiz uma missa para trazer ele de volta. Não tem jeito. Não tem jeito. Não há nada que você possa fazer. Nada que você possa mudar. Você pode fazer hoje. Ao invés de pedir para alguém pregar para os seus irmãos, depois que você morrer não dá mais. Vai lá hoje e fala para os seus irmãos. Já fala para eles. Fala para a sua família. Não perde seu tempo não, você está perdendo tempo. Você está achando que o apóstolo Joel vai lá na sua casa pregar. É você que vai lá falar do amor de Jesus. Abraão falou, vocês não estão ouvindo Moisés, não estão ouvindo os profetas, não vai ser um morto-vivo que vai fazer eles serem salvos. É a tua palavra, é o seu testemunho. Olha bem, depois nós os vivos, os que ficarmos, seremos o quê? Está no texto ou não? Arrebatados, juntamente com quem? Quer dizer, morreu alguém há 10 anos atrás, com Cristo. Quando Jesus descer nas nuvens, eles vão ser arrebatados. Logo após a gente, quase de mão dada com eles, chegando no céu junto. Gente que há tempo, que morreu, mas morreu com Cristo. Por isso, amado, a morte para nós, ela não é final, ela é o começo. A morte para nós, você chora pela perda, mas você sabe que aquela pessoa está salva em Cristo Jesus. Então isso para nós não vai trazer alegria na hora, mas se traz consolo. Você fala, meu Deus, glória a Deus, porque eu estou sentindo a dor da saudade, mas eu sei que não é a dor do remorso, porque eu preguei o evangelho na minha casa, eu levei meu pai. Amado, já teve vezes, deixa eu só terminar de ler aqui, aí diz assim, entre nuvens para o encontro com o Senhor nos ares. Olha como é que vai ser lindo.
e assim estaremos para sempre com o Senhor. Aí como é que ele termina? Consolai, pois o quê? Uns aos outros com essas palavras. Irmão, já tive o privilégio de pregar para o Evangelho, acho que alguns pastores aqui já viveram isso também, para uma pessoa no leito da morte. No leito da morte, a família me chamou, o pai não era evangélico, foi idólatra a vida inteira, mas eu pude ter alguns minutos para falar do plano da salvação, falar do amor de Jesus. Ele fez oração comigo recebendo Jesus. E logo após, pouco tempo depois, assim de minutos, eles me tiraram da sala porque os médicos correram, não tinha mais tempo, ele morreu. Mas ele morreu com Cristo. Eu fico imaginando a confusão que eu fiz no inferno. Porque na hora, irmão, que morre, vamos ver Judas 9, vamos lá. Judas 9, você nem sabe que tem esse texto na Bíblia, né? Fica lá perto do Apocalipse, só tem um capítulo. Olha bem, contudo, o arcanjo Miguel, quando o quê? Estava contendendo com quem? Com o diabo, estava disputando o quê? O corpo de Moisés. Não se atreveu a proferir juízo infamatório contra ele. O que o arcanjo fez? Ele disse o seguinte: o Senhor te repreenda. Essa alusão aqui é para mostrar, não alegoria. Quando alguém morre, querido, o corpo vai ser enterrado, porque o corpo volta para o pó e o espírito volta para quem? Para Deus. Só que na hora que está subindo, os demônios vêm forte, ferozmente, para segurar a alma e levar para o cativeiro, para o inferno. Mas quando há essa contenda, essa briga, o que segura você? Na hora vem o Senhor, vem o anjo do Senhor e mostra a marca do Senhor na sua vida. A marca do sangue do Cordeiro. Os demônios fogem. Eles não podem te pegar nem te acorrentar. Você é levado para o céu na mesma hora. Tem consciência, tá, querido? Você não fica inconsciente, não. Não fica dormindo, não. Esperando Jesus voltar, não. Tu já vai estar na glória com o Senhor. Aqueles que morreram em Cristo, eu te garanto, está melhor do que a gente hoje. Estão na presença do Senhor, celebrando, esperando as bodas do Cordeiro. Mas, quando alguém morre sem Deus, os demônios vem, segura e puxa para o inferno. Imagina a confusão quando eu acabei de pregar o evangelho para aquele homem no leito da morte, porque o inferno já sabia que era deles. Mas por 1 minuto, 2 minutos, o homem confessou Jesus, não importa o passado, importa o sangue do Cordeiro. Na hora que os demônios vieram pegar ele, não, ele acabou de assinar o nome dele aqui no céu. Ele acabou de fazer o contrato dele com a gente. Aqui é conosco agora, quem leva ele é a gente, vocês não levam. Ah, meu amado, sendo o ladrão da cruz, eram 2. Um foi para o inferno e o outro. Hoje mesmo, você já leu na Bíblia ou não? Estarás comigo no paraíso. A Bíblia fala que ele era um ladrão, mas poucos minutos antes ele aceitou Jesus como Senhor da vida dele, e ali ele foi levado para o céu, e o Senhor disse: é hoje, não vai ser daqui a 1000 anos não, daqui a 2000 anos, quando a gente vai pregando. Ele falou: hoje, era na hora. Assim acontece, ninguém precisa morrer não, mas saiba de uma coisa: a tua vida está nas mãos do Senhor, em Cristo Jesus. Dá uma salva de palmas ao Senhor, dá um glória a Deus. Aleluia! Por que toda essa trajetória? Caminhando ao final, eu sei que é uma mensagem densa, mas eu me esforço para que venha o Espírito de Deus te trazer entendimento hoje. Entendimento não só para você continuar crente, entendimento não só para você continuar firme. Claro, a morte, querido, não é o fim, mas sim o começo de uma nova existência em outro mundo. Isso traz consolo, isso traz alegria. Agora, eu preciso entender que quando Jesus morreu na cruz do Calvário, ele esvaziou esse Hades, esse lugar que a Bíblia conta sobre o rico e Lázaro. Porque o que é Hades? Hades é um reino temporário dos mortos. Agora o que aconteceu, hein? Efésios 4, 8 a 10. Vem comigo aqui, vamos lá. Por isso diz, quando ele o quê? Subiu, Jesus subiu às alturas. O que ele levou? Cativo o cativeiro. Ele concedeu dons aos homens. Olha bem. Ora, o que quer dizer subiu, se não também havia descido até as regiões inferiores da terra, o Hades? Ele foi lá. Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima dos céus para encher
todas as coisas. O que esse texto está dizendo? Que quando Jesus morreu, ele desceu no inferno e esvaziou. Quem estava ali com Abraão, todo mundo que estava preso ali, estava Davi, pensa nos heróis da fé, pensa Isaac, todo mundo que seguiu a lei no Antigo Testamento, os profetas, apóstolo, mas eu achei que ele já estava na glória. Não, querido, porque o salário do pecado é a morte. O diabo tinha a chave do Hades. Ele não podia provocar angústia neles, nem Abraão e ninguém, mas ele tinha a chave. Jesus, quando morreu, ele tomou a chave do Hades, esvaziou o lado do paraíso, deixou aqueles que estavam no inferno continuarem lá e levou. Hoje, quando um crente morre, ele não desce mais nesse lugar. Ele não vai para purgatório, nem para Hades, nem para nada. Você imediatamente, você vai estar com ele na glória. Por isso eu estou lhe explicando que essa batalha do anjo e demônio é onde eles vão tentar levar você. Mas quando eles veem que o teu nome está escrito no livro da vida, não tem como tocar na sua vida. Ah, apóstolo, então eu estou garantido. Ok, mas e seus irmãos? E a sua família? E as pessoas que estão batendo a sua porta querendo as migalhas do que você tem? Será que você não entende? Será que nós não entendemos que nós precisamos correr com a evangelização? Ontem eu estava reunido aqui com os pastores e com um exército que Deus nos deu. Eu dei para eles uma missão. Olha, vocês vão levantar 3 pessoas no meio da igreja e ajudar vocês a um projeto lindo para a próxima Universidade da Vida, dia 14 de maio. Lindo projeto, improvável, irmãos. Porque nós queremos lá fora trazer aqueles que precisam e agora sim conhecer o Evangelho de Jesus. Quando alguém te chamar, diga: eis-me aqui. Apóstolo, mas eu não tenho condições, irmão. Lembra, as migalhas que caem do seu banquete, aquele miolo com a gordura que você tem do banquete, já alimenta quem está lá fora. Você pensa que não tem. O que você tem vai libertar cativos que estão lá fora. Quando alguém te chamar, vem comigo, você fala: vou sim. Qual que é a estratégia? Me ensina. Eu quero ser usado por Deus na minha geração. Porque aquele rico, ele pediu: por favor, alguém vai lá pregar para os meus irmãos. Abraão falou: não tem como. Eles têm profetas, ele tem as escrituras, eles não estão crendo, tem lá o culto, tem lá a palavra pregada, eles não vão. Então não adianta vir um homem morto que ressuscitou e lá pregar, porque eles têm que ouvir a mensagem do Evangelho. Não espere tudo acabar, querido, para vir remorso. Vai lá pregar os seus, vai pregar a tua família, essa semana, na sua vida inteira. Não espere a igreja te falar sobre isso. Deus está te chamando para falar do Evangelho a toda a criatura. Essa é a missão que Deus nos entregou. E eu termino essa palavra dizendo: em nome do Senhor Jesus. Tem pessoas que estão nesse ambiente de Hades. Eu quero um pouco de água, não deu. Eu queria que pregasse aos meus irmãos, não deu. Porque esse é um ambiente de orações não respondidas. Tem um abismo entre você e a promessa. Ora, não responde. É um abismo chamando outro abismo. A bancarrota chamando outra bancarrota. Hoje Deus está levantando você. Hoje Deus está tirando esses abismos para mudar a sua história. Convide Jesus para fazer parte da sua vida, da sua casa, dos teus sonhos. Não põe ele do lado de fora, mas chegue Jesus e diga: Senhor, eu quero servir a tua causa. Quem está recebendo essa palavra, dá um glória a Deus.